Durante uma excursão escolar qualquer, algo extraordinário aconteceu. Numa fábrica cercada por especialistas, máquinas e sistemas de engenharia de ponta, um garoto calado, isolado dos colegas, fez o que ninguém esperava, sem levantar a voz, sem buscar atenção, sem sequer ser convidado a opinar. Malik, de 12 anos, negro, autista, vindo de um bairro comum do Colorado, não era popular, nem mesmo compreendido. Passava despercebido por todos, até que enxergou algo que 10 engenheiros formados não conseguiram ver. E foi aí que tudo começou a mudar. Não com aplausos, mas com algo muito mais poderoso: respeito. O dia começava cedo em Aurora, uma cidade pequena no Colorado, onde a maioria das manhãs era marcada por silêncio, frio e rotinas cronometradas. Para Keisha, aquele dia não era diferente. O despertador tocou às 5h30, como sempre, e ela se levantou ainda com o corpo pedindo mais uma hora de sono. Trabalhava dobrado em 2 escolas públicas, limpando salas e corredores, mas naquela manhã havia um detalhe diferente. Malik teria uma excursão. Na cozinha apertada, o cheiro do café instantâneo se misturava com o som da televisão ligada baixinho no noticiário. Keisha preparava a lancheira do filho com cuidado. Sanduíches cortados na Mendes diagonal, suco de maçã e uma maçã verde que Malik gostava de deixar por último, como um ritual silencioso. "Você lembrou dos cadernos, filho?" perguntou com voz doce, enquanto observava Malik sentado à mesa, escrevendo compulsivamente em um dos seus cadernos de capa preta. Ele apenas assentiu com a cabeça, sem desviar os olhos dos rabiscos. Códigos, desenhos, linhas que nem ela entendia, mas que pareciam fazer sentido para ele. Malik não era de falar muito. Na verdade, falava pouco desde pequeno. Não por vergonha, nem por falta de palavras. Era o jeito dele. Os médicos tinham chamado de transtorno do espectro autista. Para Keisha, era apenas o filho que Deus havia confiado a ela. Um menino que amava matemática, desmontava controles remotos e dormia com um bloco de notas ao lado da cama, como se o mundo em sua cabeça nunca desligasse. A escola pública que frequentava não era das piores, mas estava longe de oferecer o suporte que Malik precisava. Os professores não sabiam lidar com seu jeito calado e sua inteligência fora do padrão. E os colegas, esses eram cruéis na maioria das vezes. No pátio, antes do embarque para a excursão, Malik manteve-se afastado, como de costume. Segurava sua mochila com firmeza e observava os outros rindo alto, empurrando-se, jogando bolinhas de papel. Um deles, Marcos, passou perto e cochichou para outro: "Olha lá o cientista maluco! Deve estar tentando invadir a NASA com esse caderno." Risadinhas abafadas. Malik não reagiu. Não era novo para ele. O ônibus chegou com 20 minutos de atraso. A professora Jenkins, que sempre teve um olhar diferente para Malik, fazia a chamada com paciência. Ela sabia que aquela excursão poderia ser uma oportunidade, não de integração forçada, mas talvez de observação. Malik funcionava assim, calado, mas atento. Onde os outros viam bagunça, ele enxergava padrões. No trajeto até a fábrica de aviões, Malik ficou na janela. Vento frio no vidro, fones. De ouvido com ruído branco, a única coisa que o ajudava a se manter calmo em ambientes cheios. Enquanto isso, os meninos do fundo gritavam, jogavam cartas e zombavam do garoto que não abria a boca nem para tossir. A fábrica era imensa, estruturas metálicas gigantescas, portões de segurança, crachás para visitantes, tudo muito bem organizado. Logo na entrada, uma equipe de engenheiros apareceu para receber os estudantes. Homens de jaleco, mulheres com pranchetas e, entre eles, um sujeito em especial chamou atenção. Alto, cabelo grisalho, expressão impaciente, era o Sr. Bradford, engenheiro veterano e arrogante, responsável por conduzir parte da visita técnica.
Ao ver o grupo de adolescentes entrando ruidosos, já deixou escapar um comentário atravessado. Espero que não toquem em nada. Isso aqui não é parquinho. A professora Jenkins forçou um sorriso educado, enquanto os estudantes nem prestavam atenção. Durante os primeiros minutos, Malik manteve-se atrás do grupo. Observava as estruturas internas, os trilhos suspensos, os braços robóticos. Nada dizia, mas tudo via. Bradford, com seu ar de superioridade, levava o grupo por corredores técnicos. Parava aqui e ali, mostrava uma peça, explicava processos complexos com vocabulário propositalmente difícil. Não estava ali para ensinar, estava para se exibir. Foi quando pararam diante de uma seção isolada, uma área com painéis abertos, cabos desconectados e sensores aparentemente inativos. Um dos alunos perguntou o que era aquilo. Ah, isso aqui é uma peça de desenvolvimento experimental, um projeto de resfriamento de alta precisão, mas estamos com um probleminha que ninguém resolveu ainda, disse Bradford, quase rindo. Nem os senhores engenheiros daqui. Risos abafados. Malik olhava fixamente o painel, os diagramas expostos e a simulação no telão ao lado. Cuidado, levantou a mão. A professora Jenkins o notou e incentivou com um gesto discreto. Sim, o Malik, né? Pode falar. O garoto hesitou, mas com voz baixa disse: tem algo errado com o cálculo da ventilação cruzada. O fluxo gira para a direção errada e está voltando o calor. Silêncio. Por 2 segundos ninguém entendeu. Depois, Bradford explodiu em riso. Ah, claro! O pequeno Einstein resolveu o problema do ano com uma frase. Maravilhoso! Alguns alunos riram. Outros ficaram sem graça. A professora interveio, tentando mudar o foco da atenção, mas Malik já havia se calado novamente, voltando os olhos para o chão. Aquilo doía, mas ele estava acostumado. O grupo seguiu adiante, mas uma pessoa ficou para trás. Um jovem engenheiro, quieto, chamado Seth, havia escutado atentamente. Sem comentar nada, anotou mentalmente o que Malik disse. Aquilo fazia sentido. Muito mais do que qualquer palpite que tinham recebido até agora. E naquele instante, sem saber, Malik havia mudado o rumo de um problema técnico que semanas de trabalho não tinham solucionado. Mas ele não buscava reconhecimento. Estava apenas observando, como sempre fez. Enquanto o grupo seguia pelos corredores da fábrica, Malik caminhava alguns passos atrás. Seus olhos não estavam nas pessoas, mas nos detalhes. As placas nos painéis, os tubos de cobre que faziam curvas, as luzes dos sensores, tudo aquilo fazia sentido para ele de um jeito que ninguém ali parecia notar. Alguns alunos cochichavam, ainda comentando. O episódio com o engenheiro. Malik ouvia, mas não reagia. Ele já aprendera que, na maior parte das vezes, era mais fácil deixar para lá. A única que lançava olhares de cuidado era a professora Jenkins, sempre atenta. Ela percebia que algo estava se movendo dentro dele, e não era vergonha, era cálculo, era pensamento, era foco. O engenheiro jovem, Seth, se aproximou discretamente do painel que Malik havia mencionado. Enquanto o grupo virava o corredor, ele digitou alguns comandos num terminal e conferiu o que Malik tinha sugerido. Era como se o fluxo estivesse mesmo sendo redirecionado para o lado errado, criando um efeito bumerangue de calor dentro do sistema. Seth mordeu o lábio inferior. Aquilo era preciso, simples e lógico, e ninguém ali tinha cogitado. Com olhos curiosos, ele fez uma captura dos dados e salvou para análise mais tarde. Enquanto isso, Bradford seguia o tour, falando alto, explicando com jargões técnicos. Ele fazia questão de parecer o mais inteligente da sala. Mas ali, naquela excursão, o mais inteligente era justamente o único que não fazia questão alguma de parecer. E aqui temos a parte de automação, onde sensores reagem às mudanças de pressão, dizia Bradford, gesticulando. Malik não prestava atenção no discurso.
Ele já havia entendido tudo o que precisava quando passou pelo setor anterior. Seus pensamentos ainda estavam no painel, em como o calor se acumulava por conta de um desvio mínimo. Era como um eco mal direcionado. Ninguém via, mas ele sentia. Seth se aproximou da professora e com cuidado falou baixinho. O que aquele menino falou faz todo sentido. De onde ele tirou isso? Jenkins sorriu de leve. Ele enxerga o mundo de um jeito diferente. É assim que a mente dele funciona. Você apenas ouviu. A maioria só ri. Seth ficou em silêncio. Algo o tocou profundamente naquele momento. Era mais do que genialidade. Era injustiça silenciosa. Um talento que vinha sendo ignorado por olhares preguiçosos. Lá na frente, Bradford começou a se impacientar com a dispersão do grupo. Vamos agilizar, por favor. Isso aqui não é uma colônia de férias. A professora respirou fundo, tentando manter o equilíbrio. Sabia que aquele homem não tinha a menor vocação para inspirar jovens, só para inflar o próprio ego. Malik começou a rabiscar algo no seu caderno. Enquanto os colegas tiravam selfies perto de um modelo de turbina, ele desenhava um sistema de engrenagens com uma anotação embaixo. Rotação contrária gera refluxo térmico. Era a forma dele organizar o mundo. Na fábrica, poucos perceberam que um momento extraordinário havia acontecido naquela manhã. Mas Malik sabia, não porque esperava um prêmio ou reconhecimento, simplesmente porque aquilo fazia sentido para ele. Resolver aquele problema não era um desafio, era um impulso natural, como respirar. A visita chegou ao fim. O grupo foi levado ao saguão de entrada. Alguns ganharam brindes da fábrica, bonés, bloquinhos com o logo da empresa. Malik não pegou nada. Ficou perto da parede, anotando as últimas ideias. Antes de sair, Seth se aproximou. Ei, Malik, certo? Aquele detalhe que você comentou, acertou em cheio. Só queria te dizer isso. Malik olhou para ele por um breve segundo e baixou os olhos de novo. Murmurou um, tá bom. Era o máximo que conseguia naquele momento. Mas o recado foi dado. No ônibus de volta, o clima era o mesmo. De sempre. Barulho, brincadeiras bobas, farpas disfarçadas. Malik sentou na janela, colocou os fones com ruído branco e mergulhou novamente no caderno. A página seguinte dizia: não é que ninguém vê, é que ninguém ouve. Quando chegaram à escola, os alunos foram liberados para casa. Keisha estava na porta, esperando como sempre. Quando viu o filho, sorriu com alívio. Malik caminhou até ela e entregou um papel com a programação da visita. Ela agradeceu, segurando a mão dele com carinho. Não era de perguntar muito, sabia que ele contaria no tempo dele. Mas Malik, naquele dia, disse algo inesperado. Eu falei lá. Keisha parou. Falou? Com quem? Com o engenheiro sobre o calor. Ele escutou. Ela se abaixou até ficar da altura do filho e colocou a mão em seu ombro. E isso te fez bem? Malik pensou por um instante. Depois assentiu. Foi diferente. Ela não perguntou mais. Apenas o abraçou. Naquela noite, Malik ficou acordado até tarde, relendo seus rabiscos. Um dos esquemas estava com uma borda amassada. Era o da ventilação cruzada. Ele o alisou com cuidado e colou num novo caderno. Não por vaidade, mas porque aquele desenho, daquele dia, agora, fazia parte de quem ele era. Longe dali, na sala de servidores da fábrica, Seth analisava os dados com outros 2 engenheiros mais experientes. Quando mostrou a sugestão do garoto, um deles olhou impressionado. De onde saiu isso? Seth apenas respondeu. De onde ninguém olhou. Na manhã seguinte, a vida seguiu como se nada tivesse acontecido, pelo menos para a maioria das pessoas. A escola estava no mesmo ritmo de sempre. Corredores cheios, avisos no quadro de entrada, professores correndo de sala em sala. Para Malik, era mais um dia comum, mas dentro dele, algo estava diferente. Ele carregava consigo o caderno da excursão como se fosse um objeto valioso.
Na primeira aula, manteve o caderno em cima da carteira, aberto exatamente na página onde havia feito a anotação do sistema de ventilação. Nenhum aluno percebeu. Ninguém perguntava. E ele também não esperava que perguntassem. A professora Jenkins, no entanto, reparou, durante a aula de ciências, enquanto os colegas mal conseguiam prestar atenção nos circuitos de papelão que ela mostrava, Malik desenhava de cabeça um modelo de resfriamento com correções próprias. Ela se aproximou, silenciosamente, e observou por alguns segundos. "É daquele projeto de ontem?" perguntou baixo. Malik apenas assentiu. "Você está continuando a análise?" Ela insistiu com delicadeza. "Tinha mais coisa errada", ele murmurou, sem levantar os olhos. Eles só viram uma parte. Ela não disse mais nada. Sabia que com Malik, a comunicação acontecia nos pequenos espaços, não nos discursos longos. Apenas sorriu e seguiu a aula. Mas por dentro estava impressionada. Na hora do intervalo, Malik ficou na parte de trás do pátio, como sempre. Não jogava bola, não interagia, apenas observava. Um grupo de alunos passou perto e, ao vê-lo sentado sozinho com o caderno, um deles comentou: "Tá construindo um foguete aí, Einstein." Risos abafados. Malik não reagiu. Estava desenhando algo novo. Era uma adaptação de engrenagens com saída lateral de ar. Nada além disso importava naquele momento. Enquanto isso, na fábrica de aviões, Seth apresentava aos supervisores uma análise mais detalhada, baseada na observação de Malik. Ele não usou o nome do garoto de imediato, apenas chamou de ideia externa. Mas ao final, ao ser questionado sobre a origem da sugestão, foi honesto. Foi um menino da excursão de ontem, um aluno, não sei dizer mais do que isso. Mas ele viu algo que a gente não viu. O coordenador técnico franziu a testa. "Um aluno? Você está dizendo que um garoto identificou algo que toda a equipe técnica deixou passar?" "Sim, com exatidão." Isso gerou comentários em voz baixa. Alguns acharam absurdo, outros ficaram curiosos. O CEO da empresa, Sr. Raymond, foi informado. Homem discreto e comedidamente cético, pediu para conversar pessoalmente com Seth no fim do dia. De volta à escola, o dia passou sem grandes eventos. Malik voltou para casa no ônibus escolar, como sempre. Quando chegou, Keisha o esperava com o jantar pronto. Ela percebia um brilho diferente no olhar do filho, mesmo que ele não dissesse muito. "Como foi hoje?" ela perguntou. Malik pensou um pouco antes de responder. "A professora me ouviu." "De novo?" Keisha serviu o prato e sentou-a à frente dele. Era nessas frases curtas que ela percebia os avanços. Para Malik, isso era quase uma declaração emocional. Na manhã seguinte, a professora Jenkins recebeu uma ligação incomum. Era da empresa responsável pela excursão. Um funcionário queria saber mais sobre Malik, seu histórico, comportamento, interesses. Ela respondeu com cuidado, sem criar expectativas, mas deixando claro que Malik era especial. Muito especial. 2 horas depois, ela foi chamada pela direção. O Sr. Coleman, diretor da escola, estava sentado em sua cadeira como sempre, com expressão rígida. Ela entrou, sentindo o peso da reunião, mas dessa vez não era por problemas. "Recebi aqui uma ligação de uma empresa de engenharia que quer conversar sobre um aluno. Malik, sabe do que se trata?" "Sim, senhor. Estavam na excursão. Malik contribuiu com uma observação técnica. Importante." "Importante? Ele é só um aluno do 7º ano, Jenkins. Isso me parece exagero." Ela respirou fundo. "E, com todo respeito, senhor, talvez esteja na hora de ver que Malik não é só um aluno. Ele é brilhante." Coleman não respondeu. Apenas anotou algo em um papel. Jenkins saiu da sala com um aperto no peito, mas também com a sensação de que algo estava começando a se mover. No dia seguinte, um homem bem vestido apareceu na escola. Não era do tipo que se via por ali com frequência. Estava acompanhado de Seth, o engenheiro. Foram
recebidos na sala da diretoria, mas pediram para ver Malik, com permissão da mãe. Keisha foi chamada na escola. Chegou apressada, de uniforme, ainda com o cheiro de produto de limpeza no jaleco. Entrou na sala tímida, desconfiada, com o filho ao lado. Sr. Raymond se levantou para cumprimentá-la. Senhora Keisha, prazer. Sou Raymond, diretor executivo da J-Tech Systems. Estivemos com seu filho durante a excursão. Ela apertou a mão dele, ainda sem entender bem. Malik fez uma observação técnica extremamente precisa sobre um projeto nosso. Algo que nossos engenheiros levaram semanas para tentar resolver e não conseguiram. Keisha olhou para o filho. Malik estava com os olhos no chão, apertando a alça da mochila. Ele falou alguma coisa errada? Ela perguntou preocupada. Raymond sorriu. Ao contrário, ele falou exatamente o que ninguém percebeu. Seth completou. O seu filho tem uma mente rara e queremos ajudá-lo a desenvolver isso. Raymond, então, apresentou a proposta. Uma bolsa de estudos integral para Malik estudar em uma escola especializada para alunos com altas habilidades, com acompanhamento psicológico, pedagógico e social. Um lugar onde ele não seria apenas tolerado, seria compreendido. Keisha demorou para responder. Olhou para o filho, olhou para os dois homens. O coração batia acelerado. Nunca tinham oferecido nada a eles sem pedir algo em troca. Ele vai continuar sendo quem é? Não vão querer mudar ele? De forma alguma, senhora Keisha. Nós queremos que ele floresça como ele é. Ela olhou de novo para Malik, que a encarava pela primeira vez naquele dia. E como em um sussurro que só ela saberia entender, ele assentiu com a cabeça. Ela então respondeu, com a voz embargada. Então sim, ele vai. A escola nova não era um castelo, nem uma daquelas instituições de elite cheias de luxo. Mas também não era como a antiga. Era menor, mais silenciosa. Os corredores não tinham aquela gritaria constante. Os alunos ali pareciam andar mais devagar, falar mais baixo. Era um lugar feito para quem pensava diferente. Quando Malik e Keisha visitaram o local pela primeira vez, foram recebidos com um gesto simples. O coordenador abriu a porta da recepção e disse: Malik, bem-vindo ao seu espaço. Nada de discurso grandioso, nem de perguntas invasivas, nenhuma tentativa de forçá-lo a se apresentar diante dos outros, só acolhimento. Malik não respondeu, mas olhou para o chão, depois para a parede. Havia ali um diagrama exposto com sistemas de engrenagens, a linguagem dele. Aquilo bastava. A primeira semana na nova escola foi tranquila, não no sentido de fácil, mas no sentido de respeitosa. Cada aluno tinha um ritmo próprio. Alguns se comunicavam com gestos, outros escrevendo. Alguns, como Malik, apenas com olhares e respostas curtas. E isso não era motivo de correção, era identidade. Os professores não gritavam. Também não tentavam consertar os alunos. Eles acompanhavam, incentivavam, ofereciam caminhos. Malik ganhou uma pequena sala de leitura, onde podia ficar nos intervalos. Um ambiente sem barulhos, com almofadas no chão, uma mesa baixa e um armário com peças desmontáveis. No primeiro dia, ele desmontou um motor de brinquedo e redesenhou o circuito numa folha de caderno. Uma das educadoras, Sra. Allen, se aproximou e observou o que ele fazia. Não perguntou o que era. Apenas ficou em silêncio, sentada do outro lado da mesa. Após alguns minutos, Malik levantou a folha com o desenho e passou para ela, como se dissesse, é isso. Ela sorriu e respondeu, você viu o que ninguém viu, não é? Ele apenas virou a folha ao contrário, indicando outra possibilidade de montagem. Era a maneira dele dizer que tinha mais de uma solução, mais de um caminho. Enquanto isso, em casa, Keisha respirava diferente. Não por alívio, porque a luta ainda era diária, mas por esperança. Ela passou a trabalhar meio período, no turno da tarde, para conseguir estar mais presente nas manhãs de Malik.
Às vezes, os dois saíam para caminhar em silêncio. Ela não insistia em conversas. Às vezes, ele apenas segurava a mão dela e olhava para o céu. "Você gosta da escola nova?" Ela perguntou certa noite enquanto cortava legumes. "Eles não olham como se eu tivesse errado", ele respondeu. Ela parou o corte. Aquilo foi mais que uma frase. Foi um marco. Na antiga escola, o olhar dos outros era sempre de julgamento. Na nova, era de observação. Ali, Malik era um ponto de interesse, não de correção. Algumas semanas depois, ele foi convidado a participar de um pequeno projeto de engenharia reversa. Algo simples, feito para estimular o raciocínio lógico dos alunos. Os professores se surpreenderam quando, em vez de apenas resolver o exercício, Malik criou um modelo alternativo que resolvia o mesmo problema com menos passos. Mais uma vez, ele não se exaltou. Apenas entregou a folha e voltou ao canto da sala. Um dos professores, Sr. Emery, levou o trabalho até a diretoria. Disse: "Temos algo muito sério aqui." Ele não só entendeu o conceito, ele melhorou o processo. A escola decidiu, então, oferecer a Malik um espaço exclusivo no laboratório criativo. Um ambiente com peças, computadores, kits de robótica e, o mais importante, silêncio. Lá, Malik passou a desenvolver seus próprios esquemas. Em vez de participar de aulas expositivas longas, ele entregava semanalmente relatórios desenhados, cheios de ideias complexas, mas apresentadas com lógica simples. À sua maneira, ele se comunicava. E agora era ouvido. Na escola antiga, o diretor Coleman fazia questão de registrar Malik como um caso difícil de inclusão. Na nova, seu nome era citado em reuniões como exemplo de inteligência atípica e respeito à diversidade. O engenheiro Seth, que continuava acompanhando o desenvolvimento de Malik à distância, foi convidado a visitar o laboratório uma tarde. Ao chegar, encontrou o garoto sozinho, com fones de ouvido, rabiscando um projeto no canto. Seth não interrompeu, apenas observou. Quando Malik percebeu a presença dele, levantou os olhos e disse: "Eu refiz o fluxo. Agora ele dispersa melhor." Era o mesmo sistema da fábrica, agora com melhorias. Ele não havia esquecido. Seth se emocionou, mas manteve a compostura. "Você continua vendo o que ninguém vê." Malik não respondeu. Apenas voltou ao que fazia. E isso bastava. No fim daquele semestre, a escola realizou um encontro interno com os pais. Não era um evento aberto ao público, nem algo que buscasse aparecer. Apenas uma forma de compartilhar avanços. Quando Keisha chegou, foi recebida com um caderno de relatórios com o nome do filho. Ela o abriu com cuidado. Ali estavam os desenhos, os diagramas, as observações feitas por Malik. Um dos professores comentou: "Ele se expressa com mais profundidade do que qualquer discurso." Ela segurou o caderno no colo, os olhos marejados. Ele sempre fez isso. Só não deixavam ele mostrar. Ao final daquele dia, Malik saiu da escola com o caderno apertado contra o peito. Não pediu nada, não esperava nada, mas ao olhar para a mãe, disse algo que ela jamais tinha ouvido antes: "Obrigado." Ela não soube o que responder. Apenas segurou sua mão como sempre fazia. Naquele novo ambiente, Malik não era um milagre. Não era um gênio para ser explorado, nem um troféu a ser exibido. Era apenas um menino sendo compreendido e, pela primeira vez, verdadeiramente ouvido. O tempo passou. 2 semanas se tornaram 2 meses, e Malik já estava completamente adaptado à nova escola. Ou melhor dizendo, a escola é que havia se adaptado a ele. O silêncio que antes o isolava, agora era parte do ambiente. Os olhares de julgamento que o seguiam pelos corredores na antiga escola haviam sido substituídos por olhares de interesse sincero. Pela primeira vez, Malik não era apenas o garoto diferente. Era respeitado, valorizado, sem que ninguém precisasse forçá-lo a ser o que não era. Enquanto isso, no colégio público de onde ele viera,
as mudanças eram menos perceptíveis. O diretor Coleman seguia com sua postura autoritária, organizando os dias como se fossem planilhas. Para ele, Malik havia sido apenas um aluno problemático que agora estava em outro lugar mais adequado. Os alunos da turma de Malik voltaram à rotina de sempre: provas, fofocas, bagunça e desprezo disfarçado de piada. Mas com o passar dos dias, alguns começaram a se perguntar: o que aconteceu com aquele garoto, o tal do Malik? Foi numa aula de ciências, numa sexta-feira qualquer, que a professora Jenkins, de forma sutil, trouxe o nome dele. De volta à sala, estava explicando um conceito básico de eficiência térmica e, ao mostrar uma ilustração no quadro, comentou: "Isso me lembra um raciocínio que um ex-aluno fez durante uma excursão, um dos mais brilhantes que já vi. O nome dele era Malik." A classe ficou em silêncio por alguns segundos. Marcos, o mesmo que fazia piadas antes, soltou com deboche contido: "Ah, aquele lá, o esquisitão." Mas desta vez, ninguém riu. A professora olhou fixamente para ele. Sim, aquele que enxergou o que 10 engenheiros não conseguiram. Ele agora estuda em um centro de excelência para alunos com altas habilidades. Recebe acompanhamento especializado, tem um laboratório próprio e professores que o escutam. O silêncio voltou à sala como uma cortina pesada. Vocês riram dele. Eu vi, repetidas vezes, mas ele nunca revidou. Só continuou vendo o mundo de um jeito que nenhum de nós conseguia. Marcos engoliu seco. Alguns alunos abaixaram a cabeça. Pela primeira vez, não havia zombaria. Havia vergonha. Mais tarde, no intervalo, os comentários começaram a circular. Sem estardalhaço, sem redes sociais. Apenas conversas em voz baixa. Você viu o que a professora disse sobre o Malik? Diz que ele ajudou até engenheiro. Será que era verdade mesmo aquilo tudo? Não era mais deboche, era dúvida, desconforto e uma pontada incômoda de culpa. Enquanto isso, Malik seguia sua nova rotina. Ele não sabia do que falavam sobre ele. Não fazia ideia de que os mesmos que o ignoraram agora sussurravam seu nome com respeito. E, honestamente, não fazia questão de saber. Seu mundo era outro. Naquele mesmo dia, após o almoço, ele foi ao laboratório, onde havia deixado um projeto inacabado de resfriamento em microcircuitos. Era algo experimental, baseado em conceitos que ele mesmo estava desenvolvendo. Sentou-se, colocou os fones com ruído branco e continuou de onde parou. Uma das educadoras, Sra. Allen, entrou na sala para entregar novos componentes. Você anda bem concentrado nesses dias. Tudo certo?" perguntou suavemente. Malik apenas assentiu com a cabeça, mas antes que ela saísse, murmurou: "Na escola antiga, ninguém me deixava terminar o que eu começava." Ela parou na porta, com os olhos marejados. Não respondeu, apenas respeitou aquele momento. Do outro lado da cidade, a professora Jenkins revisava alguns cadernos antigos na sala dos professores. Encontrou um com a letra de Malik, precisa, firme, organizada. Páginas e páginas de anotações e diagramas que à época poucos entenderam. Agora, vistos sob outra luz, revelavam um talento que sempre esteve ali, mas ninguém teve paciência para enxergar. Fechou o caderno com cuidado e disse em voz baixa para si mesma: ele já era gênio, só precisava de espaço. No domingo seguinte, Keisha e Malik saíram para caminhar no parque do bairro. Era um costume antigo, mas que se tornara mais frequente desde a mudança de escola. Ela notava que o filho respirava diferente. O corpo dele parecia mais leve, como se a pressão invisível que o esmagava antes tivesse finalmente se dissipado. Sentaram-se num banco de madeira sob a sombra de um carvalho. "Você tem gostado de lá?" ela perguntou, como sempre fazia sem forçar. "Eles não falam alto e não me mandam parar." "Parar o quê?" "De pensar." Keisha sorriu. Sentia que ali seu filho estava crescendo, não só em idade, mas em liberdade, e era isso que importava.
Semana seguinte, Malik recebeu um convite para apresentar um de seus projetos na reunião interna da escola, entre professores e coordenadores. Não seria uma feira, nem uma exposição aberta, apenas uma partilha entre educadores. Ele não respondeu na hora. Levou o convite para casa e, como sempre, desenhou primeiro. O projeto era uma ideia de ventilação alternativa para ambientes fechados, inspirado na própria sala silenciosa onde costumava estudar. Quando mostrou à professora, ela ficou em silêncio por quase 1 minuto. Você pensou em tudo isso sozinho? Malik assentiu. É pro lugar onde o ar não gira direito, igual na outra escola. Ela entendeu de imediato. Aquilo não era só sobre ar. Era sobre espaço, sobre opressão, sobre não caber e aprender a respirar de outro jeito. No dia da apresentação, ele entrou na sala com o projeto em mãos. Não fez discurso, não explicou com palavras longas, apenas mostrou. E todos entenderam. Malik não precisava mais provar nada para ninguém. Mas aos poucos, o mundo começava a perceber que havia muito a aprender com alguém como ele. Alguém que, em silêncio, via tudo que ninguém queria enxergar. No canto mais tranquilo da nova escola, atrás da biblioteca, havia uma sala onde quase ninguém passava. Era ali que Malik gostava de passar as tardes depois das aulas. Não era um lugar oficial de estudos, mas os professores haviam deixado que ele ficasse ali sempre que quisesse. Havia uma mesa larga, algumas ferramentas, sucatas de aparelhos desmontados e prateleiras com peças organizadas do jeito dele. Não havia barulho, não havia pressa e, o mais importante, não havia interrupções. Foi nesse ambiente que o projeto de Malik começou a tomar forma, sem ninguém pedir, sem prazos. Era apenas uma ideia que surgiu numa noite comum, enquanto ele rabiscava padrões de ventilação no caderno. Algo sobre o fluxo de ar em ambientes pequenos, abafados, como salas de aula mal projetadas ou quartos sem circulação adequada. Ele se lembrava com nitidez de como se sentia preso nas salas da escola antiga. Ar parado, gente demais, vozes demais. A sensação de sufoco, invisível para quem estava fora, era constante para ele. E naquele dia, ao desenhar, pensou: e se o ar pudesse se mover sem fazer barulho, sem depender de janelas abertas ou ventiladores zumbindo? Na manhã seguinte começou os testes. Usou partes de um antigo notebook quebrado, ventoinhas de CPU, tubos de plástico e sensores de calor doados pela própria escola. Trabalhou em silêncio dia após dia, ajustando, desmontando e montando tudo de novo. Não falava sobre o projeto, apenas mostrava os resultados quando alguém se aproximava. A professora Allen, que o acompanhava, anotava tudo com cuidado. Ela nunca interferia, apenas observava. Sabia que o mais importante não era guiar, mas permitir que Malik seguisse o próprio ritmo. Com o tempo, o sistema começou a funcionar. Um conjunto de pequenas ventoinhas silenciosas que se ativavam apenas quando o calor ultrapassava determinado nível. Elas se movimentavam com base em sensores de presença e direcionavam o fluxo de ar para as áreas onde havia mais pessoas, evitando acúmulo de calor. Era simples, prático, silencioso e brilhante. Você pensou nisso porque lembra como era lá? Perguntou a professora Allen num fim de tarde. Malik respondeu apenas com um gesto afirmativo, sem desviar os olhos do protótipo. Isso aqui nasceu do seu silêncio, Malik, e vai fazer muita gente respirar melhor. Não era só uma frase bonita, era literal. O projeto era funcional, tão funcional que chamou a atenção da coordenação. O diretor da nova escola, Sr. Bennett, foi ver com os próprios olhos. Quando Malik mostrou como tudo funcionava, com gestos e desenhos, o homem ficou impressionado. Você tem nome para esse projeto? Perguntou. Malik hesitou. Depois pegou uma folha, escreveu devagar e mostrou. Respirar em paz. Na semana seguinte, a escola preparou uma apresentação discreta. Não era feira de ciências, nem evento para aplausos.
Era uma reunião interna com convidados, engenheiros locais, professores e educadores de outras instituições que trabalhavam com alunos neurodivergentes. Seth, o engenheiro da fábrica, também foi convidado. Malik não queria ir no começo. Não por medo, mas porque não via sentido em explicar algo que, para ele, já estava claro. Mas a professora Allen explicou com calma. Você não vai lá para se exibir. Vai lá para mostrar que seu silêncio também constrói. Na noite anterior ao evento, Keisha preparou a camisa preferida dele. Sem estampa, sem marca, apenas azul, bem passada. Ele experimentou e disse, "Tá confortável." Era o suficiente. Na manhã da apresentação, a pequena sala da escola estava arrumada com simplicidade. Malik chegou cedo, colocou seu protótipo na mesa e testou tudo. Funcionava. O ar circulava como deveria, quase imperceptível, mas presente, como ele. Quando os convidados chegaram, Malik não falou muito. Mostrou com gestos, apontou os sensores, demonstrou a ativação automática. Explicou com poucas palavras o que o motivou. Sala quente, sem barulho, sem janela, muita gente, dá para melhorar. Alguns se emocionaram, outros anotaram em cadernos. Seth ficou calado, observando o menino com os olhos marejados. No fim da apresentação, um educador se aproximou de Keisha e disse, "Seu filho não vai mudar o mundo gritando, mas talvez mude construindo, devagarinho." Ela sorriu. "É como ele sempre foi. Eu só precisava que o mundo parasse de tentar mudá-lo." No caminho de volta para casa, Malik ficou em silêncio olhando pela janela do carro. Não sorriu, não celebrou. Mas quando chegaram, antes de entrar, ele virou para a mãe e disse, "Eles ouviram, mesmo sem eu gritar." Ela assentiu, segurando a emoção. Naquela noite, ele guardou o projeto numa caixa simples, junto com os outros desenhos. Não esperava prêmios, nem sabia o que viriam a fazer com aquilo. Mas pela primeira vez, sentia que o que ele criava, mesmo nas sombras do silêncio, importava. Durante anos, Malik aprendeu a conviver com o eco da indiferença. O mundo falava demais e ouvia de menos. Nas salas de aula, ele era o menino que não respondia na hora. Na rua, o garoto que evitava olhares. Em reuniões escolares, o filho da mulher sozinha que não sabia lidar com ele. Mas agora, algo havia mudado. Não era o mundo todo que tinha mudado. Era o suficiente. Um pequeno pedaço onde pela primeira vez alguém parou para escutar. Depois da apresentação do projeto Respirar em Paz, Malik voltou à sua rotina habitual. Acordar cedo, tomar café com a mãe em silêncio, caminhar até a escola e mergulhar nos seus cadernos e peças. A diferença era sutil, mas estava ali. Quando ele passava pelos corredores da escola nova, professores o cumprimentavam com respeito. Não com aquele tom artificial de bom dia que adultos usam com crianças, mas como se falassem com um igual. Alunos com perfis parecidos começaram a se aproximar, sem invadir, apenas dividindo a sala de trabalho, fazendo perguntas curtas, apontando peças, ouvindo em vez de interromper. Malik não buscava amizade, mas agora não precisava mais se esconder. Um dia, enquanto montava um novo circuito de ativação térmica, Malik escutou uma conversa do lado de fora da sala. Foi ele quem criou aquele projeto do ar? Sério? Sim, funcionou de verdade. E parece que vão testar na sala de leitura agora. Malik parou. Pela primeira vez, algo que ele tinha feito sairia do papel. Seria usado, mesmo sem sua presença, mesmo sem explicação. No dia seguinte, a professora Allen entrou no laboratório com uma folha na mão. Deixou em cima da mesa dele e disse, "Queremos instalar o seu sistema piloto na sala de leitura, Malik, com a sua permissão." Ele leu a folha com atenção. Não disse nada. Depois de um tempo, escreveu no verso, "Pode instalar, mas precisa manter o silêncio, senão o sistema perde o sentido." Ela sorriu. "Será exatamente como você pensou." Enquanto isso,
Na escola antiga, a lembrança de Malik se tornava um incômodo persistente. A professora Jenkins, ainda ensinando com dedicação, guardava seus cadernos antigos. Um dia, levou um deles para uma aula de ciências, com autorização da coordenação, e disse à turma: "Esse é o trabalho de alguém que muitos de vocês riram. Hoje, ele estuda em um centro de inovação. Mas antes disso, ele estava aqui." Ela mostrou o diagrama com o sistema de ventilação. Simples, genial. Marcos, que outrora zombava, ficou em silêncio. As risadas tinham sumido. Havia apenas a lembrança de um erro coletivo e de um talento que passou diante de todos sem ser visto. "Nem todo mundo grita para mostrar que está aqui", completou a professora. "Alguns apenas fazem, e isso deveria bastar." Do outro lado da cidade, Keisha percebeu mudanças em seu filho. Pequenas, mas importantes. Ele comia com mais calma, dormia melhor, já não mordia tanto os cantos do caderno. Às vezes dizia frases espontâneas durante o jantar. Hoje o sensor funcionou na primeira tentativa. "O professor disse que eu posso desenhar o fluxo todo no mural." Tinha um menino novo na sala. Ele não falava muito. Sentei perto. Keisha escutava tudo com atenção. Cada frase era como uma conquista invisível. Não porque Malik estivesse se soltando, mas porque estava confortável o suficiente para existir como é. Num fim de tarde, sentados na varanda, ela perguntou: "Você ainda pensa na escola antiga?" Malik ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: "Não, mas às vezes eu lembro do ar parado." Ela entendeu imediatamente. Era mais do que uma memória física. Era um sentimento de prisão, de sufocamento, de isolamento. E ele havia transformado isso em algo útil, em ar que circula, em soluções. Numa segunda-feira comum, o diretor Bennett chamou Keisha para uma conversa. Quando ela chegou, encontrou Seth na sala. Surpresa, sorriu educadamente. "Está tudo bem?" perguntou preocupada. Bennett respondeu: "Muito. Queremos compartilhar uma ideia com você." Seth explicou que a empresa onde trabalhava havia criado um programa de incentivo para jovens talentos em desenvolvimento. Não era propaganda nem patrocínio. Era um fundo silencioso, sem holofotes, para alunos que mostrassem talento e autonomia. "Gostaríamos de convidar Malik para participar. Ele receberia acesso a uma mentoria técnica, novos equipamentos e até visitas monitoradas ao nosso setor de desenvolvimento." Keisha olhou para o filho, que estava sentado ao lado, com as mãos sobre o joelho. Malik não sorriu, mas disse: "Só se eu puder continuar estudando aqui também." Bennett respondeu de imediato: "Isso é parte do acordo. Você não vai sair daqui. Só vai ter mais espaço ainda para crescer." Keisha respirou fundo, o peito apertado pela emoção. Não precisava dizer mais nada. Naquela noite, enquanto Malik dormia, ela ficou observando o filho em silêncio e pensou em tudo que enfrentaram juntos. Os olhares tortos, os relatórios negativos, as reuniões em que só ela falava, as festas escolares, onde ele nunca era chamado ao palco. Nenhuma dessas situações havia tirado o brilho dele. O que fez a diferença, no fim das contas, não foi que o mundo aplaudiu Malik. Foi que, pela primeira vez, o mundo respondeu. Não com discursos, mas com respeito, com espaço, com escuta. E para alguém como Malik, isso era tudo o que sempre faltou. Malik sempre teve uma relação sensível com portas. A campainha da escola antiga, por exemplo, lhe causava desconforto. O som metálico, alto demais, fazia com que ele cobrisse os ouvidos e se encolhesse. A entrada da sala de aula era outra dificuldade. Toda vez que cruzava aquele limiar, ele sentia os olhares, as expectativas, os julgamentos. Com o tempo, ele aprendeu a andar colado nas paredes, entrar quando ninguém estivesse olhando, evitar cruzar portas abertas demais, como se cada uma delas fosse um território hostil. Mesmo em casa,
Seu quarto era um refúgio. A porta ficava entreaberta, nem fechada o suficiente para parecer um limite, nem aberta o suficiente para parecer um convite. Mas naquela terça-feira, Malik encarou uma porta diferente. Era a porta de vidro da sala de inovação da empresa de engenharia, onde agora ele teria acesso uma vez por semana. Não era um laboratório comum. Era um ambiente real, onde engenheiros trabalhavam com protótipos, sensores, sistemas mecânicos, computadores de alto desempenho. Gente de verdade, problemas de verdade. E agora, ele estava ali. Keisha o levou até a recepção, como combinado. A funcionária os conduziu até um elevador silencioso, e ao chegarem ao andar principal, Seth os aguardava. Malik, disse ele, com um sorriso tranquilo. Aqui é seu espaço agora também. O menino não respondeu de imediato. Estava com os olhos fixos na porta de vidro à frente. Transparente, mas sólida. Do outro lado, várias pessoas em atividade. Algumas com jalecos, outras com tablets, uma delas ajustando um equipamento sobre uma bancada. Keisha, ao lado, notou o olhar do filho e perguntou baixinho: quer entrar mais tarde? Malik ficou em silêncio. Depois, deu um passo à frente. Foi a primeira vez em anos que ele abriu uma porta sem que ninguém precisasse empurrar por ele. Ao entrar, não houve aplausos, nem discursos, apenas sorrisos discretos, acenos respeitosos. Malik caminhou até uma estação vazia, observou os materiais à disposição e tirou do bolso um pequeno caderno. Abriu-o na última página desenhada. Era o novo projeto que queria iniciar. Seth se aproximou e disse: você pode usar qualquer coisa daqui, e se precisar é só me chamar. Malik assentiu. Começou a organizar a bancada. As ferramentas precisavam estar na ordem certa. Os sensores à esquerda, cabos enrolados mais soltos. Ele não. Suportava fios apertados demais. Enquanto isso, Keisha observava de longe, do lado de fora da sala, pela vidraça. Um funcionário ofereceu café. Ela recusou. Estava com os olhos presos naquele momento. Não era sobre tecnologia. Era sobre libertação. Malik passou horas concentrado. Não falou, não se distraiu, nem olhou o relógio. Desenhou, testou encaixes, programou um sensor de proximidade. Um engenheiro mais velho se aproximou em silêncio e assistiu por alguns minutos. Depois comentou com Seth: ele tem uma lógica limpa. Rara, não erra por impulso. Só testa por curiosidade. Na saída, já no fim da tarde, Keisha e Malik pegaram o ônibus de volta. Ele não contou nada, mas ao se sentar no banco da janela disse: é silencioso lá. As pessoas falam só o necessário. Keisha sorriu. Sabia o quanto isso significava. Na escola, ao retornar no dia seguinte, Malik foi direto para o laboratório da unidade. Havia deixado partes de um sistema em andamento. Sentou-se como se não tivesse passado um dia fora. Colocou os óculos de trabalho e continuou. Alguns colegas mais novos, curiosos, passaram na porta e espiaram. Um deles perguntou: esse é o Malik? É sim, respondeu um dos monitores. Ele criou o sistema que refresca a sala de leitura. Sozinho, com silêncio e paciência, o jeito dele. Mais tarde, a professora Allen entrou na sala com um envelope. Era um comunicado da coordenação. Malik havia sido oficialmente incluído no programa interno de pesquisa da escola, um programa voltado a alunos que desenvolviam projetos próprios com base em problemas reais. Apenas 3 estudantes participavam. Agora, ele seria o 4º. Ela deixou o envelope sobre a mesa, sem dizer nada. Malik leu, entendeu e guardou no caderno. Não reagiu com festa, apenas voltou ao trabalho. Ao final da semana, uma surpresa o aguardava. Seth enviou uma caixa com novos materiais, sensores mais modernos, um kit de soldagem fina, placas de circuito e um bilhete simples. Apenas crie, nós confiamos em você. Keisha encontrou a caixa sobre a cama dele quando chegou do trabalho. Malik já havia guardado tudo e etiquetado cada peça. Ao vê-la na porta do quarto, disse:
Agora eu posso fazer o que imaginei antes, na excursão. Você lembra daquele dia ainda? Eu lembro do que não me deixaram falar. Ela se aproximou e sentou ao lado dele, respeitando o espaço. E agora? Agora pode falar? Não preciso. Agora eles escutam, mesmo quando eu só mostro. Keisha sentiu o coração apertado. As palavras eram poucas, mas pesavam como concreto. Eram cicatrizes, mas também eram força. Aquela porta de vidro, naquela terça-feira, não era só uma entrada para um laboratório. Era a primeira porta que se abriu para Malik sem resistência, sem julgamento, sem pedidos para que ele mudasse. E do outro lado, ele entrou como era. Com o tempo, Malik passou a ocupar espaços que nunca foram criados para ele, mas que agora pareciam moldados por sua presença. Não pela força, nem por exigência, mas pela persistência do que é verdadeiro. Na escola, ele se tornara uma figura silenciosamente importante. Não liderava grupos, não discursava em eventos, não se destacava com medalhas ou troféus. E mesmo assim, sua mesa no laboratório nunca estava vazia. Era como se ele ensinasse apenas por estar ali, fazendo o que fazia, com concentração, precisão e respeito ao próprio ritmo. Um dia, uma aluna nova chegou à escola. Seu nome era Lily, tinha dificuldades de socialização, falava pouco, evitava contato visual. Nos primeiros dias, ficou isolada como Malik estivera um dia, até que numa manhã qualquer, ela apareceu na porta do laboratório. Malik a viu, mas não disse nada. Continuou montando o que estava construindo, um sistema de sensores de luz para corredores com pouca visibilidade. Lily ficou parada por alguns minutos, apenas observando. Então, sem pedir permissão, sentou-se na outra ponta da bancada e começou a desenhar no próprio caderno. Malik, sem olhar, empurrou uma caixinha de componentes em direção a ela. Era a forma dele dizer: "Você pode estar aqui." Daquele dia em diante, ela passou a frequentar o espaço. Nenhuma palavra entre os dois foi dita por semanas. Mas o som das peças encaixando, dos grafites arranhando o papel e das ferramentas funcionando, criou uma nova linguagem entre eles. Uma em que Malik sempre foi fluente, a da presença sem invasão. Para Keisha, cada novo detalhe da rotina do filho era um milagre sutil. Ele agora levantava com mais disposição, voltava da escola com novas ideias. Às vezes, colocava bilhetes na geladeira com desenhos de projetos. Uma noite, ao chegar do trabalho, ela encontrou um papel com uma frase escrita à mão. Não precisa abrir a janela toda. Às vezes, só deixar o ar entrar já é o suficiente. Ela segurou o bilhete como se fosse um diploma. Sabia que o filho estava dizendo mais do que falava. Em paralelo, a fábrica onde tudo havia começado seguia sua rotina, mas uma diferença estava prestes a acontecer. O sistema que Malik havia ajudado a identificar, aquele problema de ventilação da excursão, havia sido resolvido e agora seria integrado num projeto piloto de segurança térmica. Seth, que nunca havia deixado de acompanhar Malik, levou o protótipo final para o chefe de desenvolvimento com um recado simples. Essa solução começou com um menino de 12 anos que só queria resolver o que ninguém ouvia. O engenheiro-chefe, ao ver o relatório, comentou: "Não é algo espetacular, mas é inteligente. E é exatamente por isso que funciona", completou Seth. A proposta de Malik, ajustada por engenheiros, tornara-se parte de um processo real. Ninguém fez estardalhaço, não houve reportagens, nem posts em redes sociais. Apenas uma nota interna, reconhecendo que a contribuição veio de uma mente jovem, observadora e detalhista. Isso bastava. De volta à escola, Malik começou a escrever seus próprios manuais técnicos, à mão, com desenhos e setas. Não para publicar, mas para guardar. Um tipo de arquivo pessoal onde ele registrava tudo o que criava. Certa tarde, quando a professora Allen passou pela mesa, ele entregou o primeiro volume.
Quer que eu leia? Ela perguntou. Não, só guarde. Para quando eu não lembrar mais. Ela pegou o caderno como se recebesse uma relíquia. Guardaria sim. E sabia que no futuro aquele material seria muito mais que um conjunto de páginas. Seria a história de alguém que existiu em silêncio e construiu com sentido. Longe dali, o antigo colégio onde Malik havia estudado seguia sua vida. O diretor Coleman, cada vez mais isolado, evitava mencionar o nome de Malik. Não porque quisesse protegê-lo, mas porque a lembrança do garoto era um espelho incômodo do que ele não conseguiu enxergar. A professora Jenkins, no entanto, não deixava que a história fosse esquecida. Em suas aulas, usava exemplos do caderno antigo de Malik para ensinar princípios de lógica e observação. Um dia, um aluno perguntou: "Ele ganhou algum prêmio?" Ela respondeu, firme: "Não." E não precisava. O que ele precisava era só isso aqui. E ergueu o caderno. Alguém que prestasse atenção. Enquanto isso, Malik crescia. Sem pressa, sem vitrine, com dignidade. Ele não buscava vencer ninguém, nem provar nada. Cada sistema que criava, cada adaptação que pensava, cada circuito que finalizava era uma forma de respirar melhor. Não era sobre competir, era sobre existir em paz, e essa era a vitória que ninguém esperava, mas que ele conquistou, não com barulho, mas com constância, não com holofotes, mas com verdade. Malik nunca se apresentou como especial, nunca levantou a mão para pedir espaço, nunca gritou para ser notado. Seu jeito era o silêncio, sua linguagem era a lógica, sua força, o olhar atento. E, mesmo assim, ou justamente por isso, ele transformou cada ambiente por onde passou, não com discursos, mas com presença, não com ambição, mas com propósito. Na nova escola, os corredores hoje são mais silenciosos, não por obrigação, mas por compreensão. Professores e alunos aprenderam que escutar não é apenas ouvir palavras, mas observar gestos, respeitar ritmos, acolher diferenças. Que há muitas formas de estar no mundo e todas merecem espaço. O laboratório onde Malik trabalha segue em atividade. Entre placas, fios e sensores, ele continua criando. Não porque espera reconhecimento, mas porque a criação é sua forma de respirar. Seu mais novo projeto é uma adaptação de sistemas de comunicação visual para crianças não verbais. Ninguém pediu. Ele apenas percebeu que havia necessidade. Seth ainda o acompanha de perto, sempre com respeito. Keisha, com sua firmeza carinhosa, segue sendo o alicerce da vida do filho e a guardiã de tudo o que ele é. Eles não enriqueceram, não saíram em jornais, mas construíram algo maior. Um espaço onde Malik pode ser exatamente quem é. E foi assim, sem holofotes, que um menino negro autista, nascido numa casa simples do Colorado, ensinou engenheiros, professores e colegas que inteligência não é sobre falar bonito nem se destacar em multidões. É sobre enxergar o que ninguém vê, sobre resolver o que todos complicam e, acima de tudo, sobre ensinar o mundo a escutar, mesmo quando não se diz uma só palavra. Agora eu te pergunto, você já parou para escutar alguém que fala pouco, mas sente muito? Quantos Maliks passam por nossas vidas e a gente não percebe? Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que inspiram, emocionam e fazem a gente olhar diferente para o mundo. Até a próxima!